Jorge Silva Abreu, acabámos de ouvir este senhor dizer que não se inscreve, não é há 12 anos, porque há 12 anos não se poderia inscrever, mas que não se inscreve porque não tem tempo, porque tem de trabalhar. Isto é uma justificação. É uma justificação ouvida muitas vezes. É uma justificação. É ouvida muitas vezes, de facto, mas não me parece que seja realmente uma justificação. Há uma falta de sensibilidade. Aliás, era aquilo que eu dizia há um bocadinho, porque a nossa comunidade não tem esta tradição da participação cívica. Mas também nos compete a nós, que fazemos política, explicar o interesse e, portanto, a necessidade mesmo de participar. Porque, para além de um direito, é um dever. Não podemos exigir e, ao mesmo tempo, depois não nos implicarmos na vida cotidiana da nossa cidade. Portanto, eu penso que isto passa também por uma maior divulgação desta possibilidade e de uma explicação. Portanto, eu creio que há um trabalho. A nossa comunidade mobilizou-se, tem-se mobilizado ao longo dos anos, soube se integrar economicamente. Hoje ainda resta, de facto, um trabalho a fazer para que ela se possa integrar politicamente, civicamente, totalmente neste país. E uma coisa, os senhores pertencem à secção francesa dos partidos, mas dos partidos portugueses. Os partidos portugueses têm interesse na participação cívica aqui da comunidade, ou acha que não? Não interessa? Tem interesse porque permite estabelecer justamente uma ponte entre os partidos franceses e os partidos portugueses. Para além disso, permite de facto fazer um trabalho importante em termos comunitários, fazer com que a voz das comunidades, da comunidade nomeadamente francesa, possa ser ouvida no seio das estruturas partidárias a nível nacional. Sem esse trabalho, não era possível. Eu penso que, sem existir secções, federações locais, portanto, dos respectivos partidos, ao fim e ao cabo, acabava-se por esquecer as próprias comunidades. Já assim é extremamente difícil, mas se essas não existisse, não creio que era possível depois fazer passar por vezes algumas especificidades, algumas necessidades próprias às comunidades. E isto passa justamente pelas secções. E as secções e pelo Estado português? Passa? O Estado português é um interlocutor difícil, porque nós sabemos que no estrangeiro estão 5 milhões, mais ou menos, de portugueses. Infelizmente, há 4 deputados no seio da Assembleia. Não me parece que, em termos proporcionais, esteja respeitada, portanto, a equidade. Mas é um trabalho que tem de ser feito. Pergunto-lhe assim também, Jaime Alves. O papel dos partidos portugueses junto à comunidade aqui e o próprio Estado português? Ora bem, eu queria começar por dizer que lá onde as associações mexem e estão envolvidas há vários anos, os portugueses estão mais inscritos. Viu em Oné, que tem 1.700 portugueses inscritos. Nós passamos também dos 1.000 em Nanterre, entre a primeira geração e a segunda geração. Temos mais de 1.000 portugueses inscritos. Já agora, deixe-me dar um abraço e agradecer aos 80 e tal % dos portugueses que foram ontem votar, nas diversas listas que votaram na cidade, mas que foram votar. Portanto, a abstenção da comunidade portuguesa foi muito pouca na nossa cidade. Mesmo alguns portugueses que estavam para fora resolveram deixar a procuração, portanto, gente que votou para a procuração. É um sinal de que há gente que está interessada nisto, mas eu penso que ainda não é o suficiente. Penso que os partidos políticos devem se envolver mais. Portanto, no meu partido nós estamos empenhados em inscrever as pessoas, a ajudar a inscrever, a sensibilizar para que se inscrevam não só para as eleições francesas, mas também para nos consulados e no recenseamento eleitoral para votar nas eleições portuguesas. E claro que, deixe-me só dizer que sempre fomos daqueles que nos batemos mais por eleições, antes e depois do 25 de Abril. Muitos dos meus camaradas morreram na prisão só por qualquer eleições, não é? Portanto, continuamos a bater para que haja eleições e para que os portugueses participem nos atos cívicos e que não fiquem fora, que não fiquem à margem da vida política e social francesa. Pergunto-lhe também se o Estado português tem interesse em que a comunidade aqui esteja representada. Acredito que sim. O Estado português quer é pouca responsabilidade em relação a Portugal. Fecha-nos os consulados, tira-nos os professores, em relação a lá, querem é os 3,5 milhões de euros que os portugueses de França mandam para Portugal todos os dias. Portanto, isto é uma coisa assim desconforme, mas é assim. E isso eles querem. Mas que se inscrevam fora e que se metam na política fora. Mas não tem havido, de facto, a nível da comunicação social portuguesa e a nível do Estado português, uma informação séria e correta em relação a isso. Espero que venha a melhorar. Mas também, claro, é uma aprendizagem política e, como dizia aqui o amigo com quem estou plenamente de acordo, a ditadura portuguesa deixou profundas marcas
na nossa comunidade, não só nas pessoas que viveram na ditadura, como naqueles que foram educados por gente que viveu na ditadura da segunda e da terceira geração. Você acaba de ouvir essa mensagem aí desse moço que não teve tempo, não perdeu meia hora, mas passou se calhar horas e horas a jogar à sueca e a beber uns copos lá na associação. Portanto, a ditadura deixou profundas marcas para as pessoas não participarem na vida política e democrática. Jaime Alves, da secção francesa do Partido Comunista Português, agradeço por ter estado connosco. Muito obrigado. Jorge Silva Abreu, também secção do PSD aqui em França, agradeço por ter estado connosco. Muito obrigada. Em Espanha também houve eleições este fim de semana, eleições legislativas que também foram ganhas pela esquerda. O PSOE, José Luís Zapatero, mantém-se no poder. O dia amanheceu calmo, apenas havia alguma exaltação nas manchetes dos jornais que anunciavam a vitória de Zapatero e do PSOE nas eleições legislativas. O El País titulava Zapatero repete a vitória e realçava a bipolarização que resultou destas eleições, com dois grandes partidos, o PSOE e o Partido Popular, quase sem deixar espaço aos restantes. Ainda assim, os socialistas não têm maioria absoluta no Parlamento, mesmo se aumentaram o número de deputados eleitos. Em muitas matérias terão de estabelecer acordos parlamentares com outros grupos políticos, nada que impeça Zapatero de mostrar confiança. Gracias a todos os ciudadanos que han participado y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista. Los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa sin crispación, una etapa que excluya la confrontación, una etapa que busque el acuerdo en los asuntos de Estado. Ontem à noite, os socialistas festejaram a vitória até de madrugada. A festa foi rija, mas o novo dia trouxe os velhos problemas que Zapatero ainda não conseguiu resolver. O desemprego a subir, o investimento privado a baixar, o crescimento económico estagnado. Zapatero tem um plano para inverter esta situação. O governo vai lançar um vasto programa de obras públicas, de modo a criar emprego e maior poder de compra, e assim a relançar a economia espanhola. Xanana Guzmão visitou Ramos Horta, no hospital de Darwin, onde o Presidente da República Timor-Leste recupera dos ferimentos de bala sofridos durante a tentativa de golpe de Estado de fevereiro. Xanana disse ter encontrado Ramos Horta em boa recuperação e ter ficado contente por ver que o paciente já se levanta e caminha pelo próprio pé. Ramos Horta deverá permanecer em Darwin por mais algumas semanas até estar capaz de regressar a Timor-Leste. Na Índia, os tibetanos exilados preparam-se para lembrar o dia em que o país foi invadido e ocupado pelo exército chinês. A celebração será feita com uma marcha a pé até à linha de fronteira da China com a Índia. Os manifestantes partiram já hoje de Dharamsala, no norte da Índia, a cidade onde vive o Dalai Lama. A China ocupou o Tibete em 1950 e o Dalai Lama, o líder espiritual e político dos tibetanos, refugiou-se na Índia em 1959, onde formou um governo tibetano no exílio.